Você já teve a sensação de que algo ruim ia acontecer antes mesmo de começar? A gente teve, mas ignorou. Era só mais uma trilha, só mais um final de semana longe do celular, da rotina, da cidade. 5 amigos, mochila nas costas, barraca na mão e aquele espírito bobo de aventura. Marcelo, Lucas, Rafa, Larissa e eu, Ana. Tudo parecia normal, até deixarmos a estrada principal. A mata estava mais fechada, o ar mais frio, como se estivéssemos entrando em um lugar onde a própria floresta queria nos manter longe. Foi quando vimos aquela trilha lateral, quase escondida, um caminho que não estava no mapa. Larissa e eu ficamos curiosas, insistimos em seguir por ela. Os rapazes ficaram para trás, esperando, só que nós não voltamos. E então vimos uma rachadura no solo, larga, profunda, como se a terra tivesse se aberto por dentro. Não havia marcas de sangue, nem gritos, nem pegadas. Só aquela fenda escura e um sopro gelado saindo lá de dentro, carregando algo estranho no ar. Algo que parecia vivo. Larissa sugeriu uma selfie para postar na sua rede social e tentar viralizar. Ficamos muito próximas da beirada da fenda e eu, um passo em falso, caímos. A primeira coisa que senti foi o impacto. O mundo girou. Um estouro surdo no meu ouvido e a dor aguda rasgando o meu ombro esquerdo. A Larissa caiu do meu lado, mas foi pior para ela. O tornozelo estava dobrado num ângulo impossível, o rosto sujo de terra e sangue, os olhos arregalados. Gritamos por ajuda, mas a única resposta era o eco abafado. A luz lá de cima parecia cada vez mais distante, engolida por uma escuridão que respirava. As paredes ao redor não eram pedra comum. Eram úmidas, vivas como carne. A cada passo, respingos. A cada respingo, mais frio. E então, ouvimos um som arrastado, como unhas raspando em rocha. Silêncio. Larissa sussurrou. Você ouviu isso? Eu assenti. Tentei ligar a lanterna. Funcionou por 2 segundos. Depois falhou. Foi nesse momento que vimos os olhos. 2 pontos negros, brilhantes, parados entre as sombras. Depois mais 2, depois 4. E então dezenas. Saíram da escuridão devagar, com o som de carne molhada sendo puxada. Criaturas humanoides, magras demais, com membros compridos demais, braços quase até o chão, pele brilhando como se estivesse coberta de óleo. Mas eram os olhos. Aqueles olhos pretos, fundos, vazios, que congelaram meu sangue. Eles nos observavam como quem analisa, como se esperassem uma ordem. Larissa segurou minha mão com força. A gente precisa sair daqui, ela sussurrou. Mas sair era um conceito que começava a parecer cada vez mais impossível. Aquelas coisas não nos atacaram de imediato. Elas só observavam, a cabeça levemente inclinada, como se nos estudassem. Quando se moveram foi rápido demais. Um estalo seco no escuro e uma delas estava mais próxima, depois outra. Peguei Larissa no colo como pude. Ela gritava de dor, mas não havia escolha. Corri por um túnel apertado, onde o teto quase tocava minha cabeça. As paredes pareciam respirar, pulsar. Cada passo ecoava como um tambor de guerra. Atrás de nós, o som das garras arranhando a pedra, raspando, seguindo. Corremos por minutos que pareceram horas até avistar um feixe de luz entre 2 rochas. É a saída! Gritei com a voz trêmula. Larissa estava pálida, os olhos fundos, mas fez que sim com a cabeça. Nos arrastamos até lá, empurrando pedras, abrindo espaço. A luz do lado de fora era fraca. Talvez o começo do amanhecer. Subi primeiro, puxando o corpo cansado por uma abertura estreita. A brisa fria bateu no meu rosto. Estávamos salvas, ou quase. Quando olhei para trás, estendi a mão para puxar Larissa. Foi então que ela me empurrou, com força. Senti meu corpo descer de novo, batendo nas pedras, rolando, até parar no mesmo chão úmido de antes. Antes de apagar, vi o rosto dela lá em cima, parado. Não havia medo, não havia tristeza, só decisão. E então, ela sumiu. Quando acordei,
Estava sozinha, mas eu havia sido arrastada para muito mais fundo na caverna. As criaturas haviam sumido ou estavam me esperando em algum lugar escuro, apenas observando. Passei dias ali, sem saber o que era noite ou dia. Fome, sede, dor. Tudo era uma massa indistinta que esmagava a minha cabeça. Tentei seguir por outros túneis, deixando marcas nas paredes com pedras afiadas. A dor era constante, mas pior que ela era o vazio. E a pergunta que ecoava sem parar: por que ela fez aquilo? Quando finalmente encontrei outra saída, meus olhos quase queimaram com a luz. Me arrastei pela mata, coberta de sangue seco e lama, até não lembrar mais como andava. E foi então que ouvi as vozes, o helicóptero, os bombeiros. Mas o que me destruiu de verdade foi a notícia. Larissa já havia sido encontrada 2 dias antes. Estava em casa, em segurança, chorando em frente às câmeras, dizendo que eu havia desaparecido sozinha, que ela tentou me ajudar, que nunca soube o que aconteceu. A imprensa a abraçou, sobrevivente, heroína. Ela virou símbolo de coragem, de força. Eu estava fraca demais para falar, fraca demais para lutar com uma mentira tão bem contada. E no fundo, acho que sabia. Ninguém acreditaria. Como provar o que aconteceu lá embaixo? Como explicar criaturas que vivem no escuro? Ou um olhar frio vindo da sua melhor amiga? A mentira perfeita não é aquela que se conta em voz alta, mas a que se esconde atrás do silêncio. Enquanto o mundo aplaudia Larissa, eu me afundava em um isolamento pesado, carregando o peso da verdade que ninguém conhecia. Evitei perguntas, convites, olhares de pena. Minha alma estava marcada pelo que vi naquela caverna. Mas o que doía mesmo era saber que a traição vinha de quem eu mais confiava. Larissa, a garota que deveria estar ao meu lado, era quem me empurrou para o abismo. O monstro verdadeiro não tinha olhos negros nem garras afiadas. Era humano e me deixou para morrer para salvar a própria pele e ganhar fama. Hoje, longe das câmeras e das luzes, ainda ouço o som daquele buraco aberto na terra, o eco das garras invisíveis e o silêncio esmagador do abandono. A história que contam não é a minha. A minha verdade ficou presa naquela fenda, no olhar vazio daquela amiga. Às vezes, o pior terror não está nas sombras da caverna, mas nos sorrisos que escondem mentiras. Me diga do que você tem medo.